Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar para vocês sobre um tema muito importante, realmente é uma dica de ouro, que é um tema que eu chamo aqui com os meus mentorados no meu processo de mentoria consultiva de jornada do cliente. Em alguns dos processos, não todos obviamente, até mesmo porque o meu processo de mentoria consultiva, principalmente o individual, ele é muito focado nas necessidades do cliente, eu trabalho algumas etapas de acordo com as necessidades daquele cliente, daquela empresa, em uma grande parte, vamos dizer assim, dos meus processos de mentoria, chega à etapa da gente falar de processos, e aí o mentorado, né, a pessoa que a gente está apoiando aí junto da sua empresa, até mesmo na sua formação como empresário, vamos dizer assim, ele precisa entender qual é a jornada do cliente dele. Depois que a gente já desenhou a estratégia do modelo de negócio, ele já entende a persona, ele já sabe as propostas de valor que ele vai entregar, ele já tem uma boa noção, ou até mesmo já construiu, a gente já desenvolveu e estruturou o planejamento da empresa dele, e a gente começa a descer para um outro nível e chega um momento que a gente vai falar da parte de gestão. E para falar da parte de gestão, o processo operacional é um dos processos que mais precisam ser bem geridos, porque a empresa vai depender desse processo operacional para realmente ter os resultados. E os outros processos, que a gente chama de processos de apoio, né? Marketing, vendas, gestão de pessoas, manutenção, qualquer outro processo que você queira ter na sua empresa, precisa suportar esse processo operacional, seja você uma empresa que produz um produto ou uma empresa, tenha você uma empresa que presta um serviço, tanto faz, o seu processo operacional é o seu principal, porque ele possui o maior número, vamos dizer assim, em termos de quantidade e qualidade de atividades que agregam valor e que estão próximas a entregar esse valor, ou seja, o seu produto ou o seu serviço para o cliente, e ele está mais próximo do cliente. Por isso que ele é um processo, né, que está ligado à sua operação principal, seja entregar serviço ou produzir produto, como eu já disse. E aí nessa hora que a gente começa a desenhar, né, os processos para que a gente atinja um nível de padronização mínimo, para que a gente consiga detalhar entradas e saídas, definir os controles, definir os indicadores dos processos desdobrados dos indicadores do negócio, uma série de outras coisas que a gente faz nesse processo que eu chamo de mentoria consultiva e que leva alguns meses, chega um momento dentro do processo operacional que a gente precisa definir essa jornada do cliente. Definir a jornada do cliente nada mais é do que a gente entender o passo a passo desde o momento que a gente captou o cliente, o momento em que o cliente foi passando, né, através desse passo a passo por todas as etapas dentro da nossa empresa ou do nosso negócio, se você vende online, a mesma coisa, entendendo esses passo a passos, como é que eu, junto com o processo operacional, consigo detalhar esse passo a passo para que, a partir desse detalhamento, eu consiga linkar as interfaces dos outros processos, com marketing, com financeiro, com vendas, com pós-vendas que está lá no final, e conseguir fazer com que eu entenda esse loop da jornada do cliente da melhor forma possível. Por que a gente desenha a jornada do cliente? Primeiro, para ter, obviamente, o processo descrito e conhecer quais são efetivamente os passos. A maioria dos empresários, e isso é normal, né? Se você não tem esse detalhamento, é normal, você não está devendo nada a ninguém ou nem fazendo algo de diferente, porque a maioria das pessoas não tem ainda esse conhecimento, né, tão detalhado da jornada do cliente, por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui para você pensar a respeito. A maioria dos empresários ainda não desenhou essa jornada do cliente, que é o passo a passo que o cliente passa, o que ele precisa, como eu interajo com ele, num nível tão detalhado que eu consiga ver diversas coisas, que eu consiga ver o que eu uso de sistema, né, software, quantas pessoas estão ali aliadas, qual é efetivamente esse passo a passo, se esse passo a passo possui desperdícios que possam ser otimizados. E uma das coisas que a gente também avalia é quanto de recursos está entrando em cada etapa dessa jornada do cliente e quanto tempo isso está levando, que a gente chama de lead time. Por que é importante a gente entender o lead time do nosso processo operacional ou da jornada do nosso cliente? Porque quanto mais eu entendo do lead time, quanto mais eu sei o que está sendo feito e como está sendo feito,
mais fácil vai ser para eu medir esse tempo, porque quanto maior for esse lead time, mais caro ele custa para mim. E se o meu lead time de entrega de um serviço ou entrega de um produto é muito longo, quer dizer que eu estou fazendo etapas demais ou estou sendo improdutivo demais para não entregar um produto tão rápido assim. Vou dar um exemplo de um veículo, né? Vou pegar aqui um veículo dos meus carrinhos que eu tenho. Quando a gente vai fazer um veículo, né? Eu já trabalhei na indústria automobilística há alguns anos. Quando uma empresa vai fazer um produto como um veículo, geralmente, numa empresa automobilística, ela tem 4 grandes áreas produtivas, né? A estamparia, que estampa cada uma das peças, né? Que depois vai para a armação, que vai fazer a carroceria. Depois vem a armação ou carroceria, cada empresa chama de um nome. A terceira etapa é a pintura e a quarta etapa é a montagem. Então, uma indústria automobilística, ela tem 4 grandes etapas: estamparia, armação, pintura e montagem. E a partir dessas 4 principais etapas de formação do carro, que é o operacional, é quem vende esse produto, os outros processos da empresa, o processo administrativo, financeiro, de vendas, de marketing, de planejamento, de logística, todos os outros processos precisam suportar essas 4 etapas principais, que eu chamei aí de 4 etapas, né? São, obviamente, uma forma de dizer mais macro, né? Esses 4 grandes processos, que são estamparia, armação ou carroceria, pintura e montagem, todos os outros processos precisam suportar esses processos para que esses processos funcionem bem, tenha as peças certas na hora certa, na quantidade certa, e para que esse lead time de quando um cliente vai pedir um veículo seja o mais curto possível, para que quando desde um cliente colocar um pedido numa concessionária até ele ter o veículo vendido, saindo da concessionária, inclusive já com seguro, né, que é o que a gente geralmente faz hoje, seja o mais rápido possível. Todo cliente quer ter o produto na mão o mais rápido possível, né? O varejo, isso é mais fácil, porque você vai numa loja, tá lá um produto, você compra a hora que você quiser, né? Por exemplo, uma padaria, uma loja de bolsa, algo que venda um artigo e tal. Agora, quanto mais tempo um produto leva para ser feito, muito provavelmente mais caro ele vai ser, como um veículo, por exemplo. Haja vista, por exemplo, um prédio, né? Por que uma obra de um prédio é tão grande? Porque ela leva muito tempo, envolve muitos recursos, tanto de material quanto de pessoas, e esse custo vai aumentando o valor do meu produto. Quanto maior lead time, mais recursos de tempo, de informática, de qualquer tipo de recurso, né? Inclusive humano eu levo, mais caro esse produto ou esse serviço vai ser. E quanto mais tempo eu levo, em função de ser mais caro, mais difícil, obviamente, também vai ser de vender. E por que a gente precisa entender essa jornada do cliente? No caso da indústria automobilística, para a gente adotar esse exemplo aí. Desde o momento que o cliente entrou na concessionária, qual é o passo a passo, bem detalhado, que o cliente, esse pedido do cliente passa, não o cliente mesmo, na pessoa física, né, mas esse pedido do cliente passa, até que ele passe por todas as áreas, o produto seja desenvolvido, produzido e tal, até o produto ser entregue lá na ponta, na outra etapa da cadeia, para o cliente, para que ele saia da concessionária com seguro, satisfeito, pagou e foi para casa. Esse período dura alguns dias, né? Às vezes, dependendo do produto, como eu disse, no caso de um prédio, dura meses ou anos. Então, a gente precisa entender essa jornada, né, do pedido do cliente, para que, entendendo essa jornada do cliente, a gente entenda as etapas, padronize essas etapas, consiga medir e avaliar para cada uma dessas etapas as suas atividades e o que agrega e não agrega valor. Assim eu consigo investigar os desperdícios, assim eu consigo saber se tem recurso a mais ou menos, eu consigo medir esse lead time, é 30 dias, são 2 dias, é 1 ano, eu preciso medir esse tempo, né, que é o lead time, para entender se eu estou entregando muito mais rápido e como é que isso liga com as outras etapas da empresa. Quanto maior esse tempo, mais recurso eu vou precisar, mais estoque, mais dinheiro e uma série de outras coisas. Então, hoje, por exemplo, eu iniciei, né, com um cliente, vocês vão ver aí, vou passar agora rapidamente alguns takes aí
dessa pequena, né, e rápida sessão, a minha sessão geralmente dura entre 2h30 a 3 horas, a gente começou a desenhar hoje a jornada de um cliente, né, que é a Josi e o Rafael. Eles possuem uma loja chamada Doraliça, razoavelmente conhecida, pelo menos aqui no Vale e em algumas regiões do país. Eles estão fazendo mentoria comigo, já tem acho que 4 meses, de um total de 8. E a gente está passando por essa etapa, chegamos nessa etapa agora, e eles estão entendendo mesmo no varejo como é o passo a passo que eles estão fornecendo, né, passando o que o cliente está passando dentro da empresa deles, para que eles entendam essa jornada do cliente, consigam otimizar algumas coisas e aí em paralelo os outros processos venham complementando para suportar. Qual é a jornada ideal do seu cliente? Você já parou para pensar nisso? Então, a minha dica que eu queria dar é: entenda o passo a passo da jornada do seu cliente. Desde o momento que ele entra na sua loja, seja para comprar um pão, um produto, ou desde, se for um prestador de serviço, da hora que você prospectou o cliente, que você fez o primeiro contato com ele, até a hora que você entrega o seu serviço pronto, se despeça e avalie, né, essa jornada aí, quais são os passos que você faz, inclusive da prestação de serviço, né? Quem produz um produto, o processo de produção do produto está exatamente no meio do processo de produção, né? Então eu tenho etapas anteriores a produzir o produto, que é comprar, abastecer, fazer as coisas acontecerem, desde que o cliente colocou esse pedido ali até a entrega dele. E ele se é um produto que vai ficar em estoque ou não, tem os dias que vão ficar em estoque, quanto mais, né, longo, eu já falei, esse lead time, mais estoque, muito provavelmente eu vou precisar ter, aí o meu custo vai ficar mais alto. Então, pessoal, entender a jornada do cliente, esse passo a passo, tanto para você do varejo, da área de serviço, que você produz um produto, não importa, qualquer tipo de empresa, eu aconselho muito. É uma das ferramentas que eu utilizo durante o meu processo de mentoria e é uma dica ouro, porque é uma das ferramentas é uma das técnicas, né, que tem algumas ferramentas aí que a gente usa para que, entendendo essa jornada, entendendo esse passo a passo, a gente consiga, primeiro, desenhar esse passo a passo, padronizar, ver desperdícios, medir e aí colocar indicadores, ver como eu estou fazendo para fazer as melhorias, ver se os recursos estão sendo feitos, implementados ou utilizados da maneira correta e fazer as melhorias, as otimizações para que cada um dos outros processos de apoio, seja marketing, vendas, pós-vendas, ou administrativo, ou financeiro, atue para suportar essas etapas para que esse lead time seja o mais curto possível. Por quê? Tendo um lead time curto, é sinal de que você tem mais rotatividade de produto ou de serviço, e tendo mais rotatividade de produto ou serviço, você gera mais produtividade, porque você vai ter mais tempo para aumentar o seu volume, ou para vender mais produto, ou para prestar mais serviço. Então, fica aqui essa dica, entenda a jornada do seu cliente, saiba que ela é crucial para o seu negócio. Ao entender essa jornada, você vai ter aí em mãos tudo o que você precisa para não só entender o passo a passo principal da sua empresa, que é o seu processo operacional, mas também todas as interfaces de cada um dos processos e entender quanto isso custa, quanto você ainda deve investir para que isso seja otimizado. Se hoje você leva X dias, quanto você gostaria de investir para que isso seja reduzido e você consiga fornecer o seu produto ou o seu serviço de maneira mais rápida, mais eficiente, mais produtiva, e tudo isso para trazer mais resultado. Quanto menor esses lead times, mais serviços você vai conseguir prestar para mais pessoas, ou mais produtos você vai com certeza conseguir também fornecer para os seus clientes, tá ok? Um grande abraço, eu fico por aqui. Se você ainda não assinou aí o nosso canal, se você não se inscreveu, se inscreva no canal e participe aí conosco, mandando também a sua sugestão, o seu comentário. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.